cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho meu Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei. Como um pai, eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. E aí, tudo bem? Boa tarde. Legal. Olha lá, eu dei uma passada rápida aqui, eu vou atender já no consultório, mas eu não podia deixar uma boa meditação para nós, dentro dos temas que eu venho pregando. Porque os temas que Jesus pregava, Paulo pregava, e todos os apóstolos, era uma coisa constante no sentido da sua continuidade, para que aquilo vá quebrando a pedra, o entrave, o enlace na mente das pessoas. Se você perceber, Jesus, ele era curto e grosso. Não tinha 9 horas com Jesus. Não tinha muita conversa, muita solenidade, que é o que nós buscamos. Tudo que a gente vai fazer para Jesus tem que ter solenidade. Tem que juntar as peças, juntar as coisas, montar trajetos, objetivos, tudo organizadinho. É muito blá, blá, blá para pouca espiritualidade e verdade. O que Jesus quis me ensinar e te ensinar? Que a simplicidade dele enlouquece as pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa recebe a simplicidade, ela não sabe o que fazer com ela. É simples assim. Quando você vai fazer um culto, ou seja lá o que for, quanto mais solenidade for colocada, parece que tem muito mais conteúdo divino. E é mentira. E Jesus era direto. Passava, Jesus, o cego, o que queres que eu te faça? Direto ao ponto. Ah, mas pô, Sherry, perguntar pro cego o que ele quer que faça? Eu não sou tão idiota assim. Ele quer enxergar, não necessariamente. O cego podia falar para ele assim: Jesus, me dá uma casa boa, me arruma
alguém, uma esposa para cuidar da minha cegueira, mas eu quero ter um bom dinheiro, uma boa casa, com um lago de fundo, para curtir minha família. Ele podia pedir isso. Ou não. Ele podia pedir morar em outro país. Ele poderia pedir sabedoria. Mas ele foi direto. Senhor, me dê a visão que o resto eu sigo. E Jesus falou, pronto, enxerga, acabou. Não tem muita conversa. Lembra do profeta Ciro, o Ciro, o governador, e o profeta, que ele foi atrás do profeta? E Deus falou, vai lá e mergulha 7 vezes. Oh, era tão simples, era calar a boca e mergulhar 7 vezes, e estava resolvido. Mas para ele aquilo era quase que uma afronta, porque ele queria uma atenção, ele queria essas oblações, ele queria alguma outra forma para que ele pudesse entender. As pessoas querem entender a Deus e não aceitar o que ele fala e o que ele faz. Quando ele diz que a minha graça te basta, é muito pouco. As pessoas não querem entender. Por quê? Porque é direto no cerne da questão. Como é muito simples e a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, ela só entende o seguinte: se for só isso, ela tem que se converter. E ela não quer. Não quer conversão. Ela quer oblações, solenidade. Quanto mais colocar solenidade, quanto mais pimenta colocar na graça, quanto mais jogar na panela pedaços de legumes, de carne, para ela é o que satisfaz. Agora, ser salvo pela graça, aí Jesus falava, ele era tão objetivo que ele falava assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Cara, era um tumulto. Poxa, Sherry, eu vou ter que acreditar que só aceitar Jesus eu estou salvo? Poxa vida, só aceitar Jesus. Graça barata, é o que eu mais ouço na minha vida. Como se a entrega do meu Senhor, dando a vida por mim, fosse graça barata. Aí o que as pessoas arrumam quando se prega a graça? Elas arrumam obstáculos. Por que arrumam obstáculos? Para reforçar aquilo que eu falei. Elas não querem se converter. Como assim, Sherry? Não, porque elas vão colocando obstáculos, mas se não fizer isso, o combo, a lei, a obediência, quando ela coloca tudo isso, ela entra num pacote aonde ela se satisfaz. Ela realiza a parte dela. Ela realizando a parte dela, Cristo não habita nela, porque ela não deixa. Olha o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar a lei, nessa tradução, as regras, e me esforçar para agradar a Deus. Como a maioria faz. Mas isso não funcionou. Então eu desisti de ser um homem da lei. Eu desisti de ser um homem das regras, da moralidade, dos desejos pessoais. Ele desistiu para me tornar um homem de Deus. Você vai entender o que ele quer dizer na sequência. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso. A vida que Jesus viveu, a morte que Jesus morreu, me mostra o que é ser um homem de Deus e não um homem da lei. Me deu capacidade de viver assim. Paulo falando da capacidade dele de viver em Cristo. Eu me identifico totalmente com ele, com Jesus.
De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Não é o que eu acho, o que eu penso. E ali ele se destrói como um homem da lei e se coloca como um homem entregue de corpo e alma para Cristo. E na sequência disso, ele ama a Deus sobre todas as coisas e entregou sua vida ao próximo. Mas você quer fazer isso? Não, né? Homem da lei, imagina. Eu sou um cara que eu preciso trabalhar, estudar, manter minha família. E pronto. Olha que lindo. Depois que ele fala, meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. E também não estou mais tentando impressionar a Deus. Porque o legalista, ele tenta o tempo todo impressionar as pessoas e a Deus com o legalismo. Porque Cristo não salva se não houver a obediência da lei. E ele se posiciona como um justo perante as pessoas e perante Deus. Há pouco uma pessoa me criticando disse que ia entrar com uma live defendendo a lei de Deus. Aí eu parei para pensar, eu estou aqui defendendo a Jesus no sentido de pregar a verdade e a graça. Ok. A pessoa ficou irada com isso. E aí ela se dispôs a defender a lei. E Paulo diz, eu não estou aqui para parecer justo para vocês e nem para impressionar a Deus. Agora Cristo vive em mim. Tanto é que você vê os frutos de Paulo. A vida que eu vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. Olha que lindo isso. Não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras ou leis e agradar aos outros é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus. A entrega, o conhecimento da graça, o amor entre você e Deus levarão frutos de amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. O fruto de obediência é amar. É amar. Isso é obediência para Deus. Não adianta você dizer que você é obediente à lei de Deus e não amar. E consegue fazer isso. Você pode obedecer às regras dos mandamentos. E nós vamos fazer a próxima live sobre o jovem rico. E você vai entender muito sobre o tema de obedecer mandamentos. Porque ali Jesus diz, né? Então, o que eu faço para lhe dar a vida? Aguarda os mandamentos. Aí os legalistas pegam isso como se fosse uma fonte de fé, de obediência e de obrigatoriedade que Cristo está implantando no coração daquele homem. Não. Cristo não estava impulsionando ele a obedecer os 10 mandamentos, tanto é que ele não falou os 4. Ele falou uma parte dos mandamentos, porque ele queria impressionar aquele jovem de que ele queria fazer um entrelaçamento entre o amor ao próximo e que o jovem não estava entendendo. O jovem estava entendendo, sim. Isso eu observo desde a minha meninice. Claro que observa. Não matar, não roubar, não estuprar, não defraudar. Qualquer um idiota cristão guarda esses mandamentos. Mas Jesus não estava falando isso. Ele estava falando, meu irmão, isso não tem nada a ver. Eu quero te jogar para o interrelacionamento, não de lei, mas de amar ao próximo. Aí Jesus vai e diz o seguinte para ele, então você guarda a lei? Você legalista, guarda a lei? Então vai uma resposta de Jesus para você. Então vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. Só que não. Eu sei que não. O legalista é legalista. Por isso que é tempo de nós nos entregarmos a essa graça. Entender essa graça.
Tirar o peso e o jugo das regras e norma e moralismo que tentam enfiar em você. Porque a partir do momento que ele diz que temos que guardar a lei, como Deus disse ao jovem rico, então vende tudo. Distribua a igreja a quem precisa e segue a Cristo. Mas aí, peraí, Sherry, eu tenho que obedecer, mas aí você já quer demais. É isso que eu falo, meu irmão e minha irmã, e meu querido pastor, e meu querido e amado ancião. O blá 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 de obedecer, a conversa fiada de que Deus disse para o jovem, quer dar o reino? Então, guarda os mandamentos. Quais, Senhor? Não matar, não roubar, não adulterar. Ah, mas isso eu já faço desde criancinha. Aí Jesus estava dizendo, mas você não entendeu o que eu quis dizer. Como você, legalista, não entendeu. Por isso que ele completou, vende tudo e dá aos pobres. E aí sim você estará no reino. Porque não é a lei, é o amor. Então qual a diferença? Guardar é uma coisa, se doar é outra. Guardar a lei é para você, se doar por amor é de Deus. Guardar 10 mandamentos vem do seu esforço pessoal de agradar a Deus e ser salvo. Se doar para as pessoas, amar as pessoas, vem de Deus e do amor e que encobre multidões de pecados, segundo Paulo. Então, Cristo sempre foi direto e objetivo. E isso apavora. E ninguém quer que essa simplicidade o atinja, porque nela há a conversão. É na graça, no entendimento da graça e na entrega verdadeira tua para com ele, é que vai produzir os frutos da salvação. E os frutos da salvação não é obedecer lei, é amar ao próximo como a ti mesmo. Até porque, se você diz que obedece lei, você não tem pecado, porque você é obediente. Aí você pode me retrucar, não, mas eu obedeço em Cristo. É mentira. Porque eu ando em Cristo 24 horas por dia. E mesmo assim eu sou pecador. E mesmo assim eu peco. E mesmo assim irei pecar até Jesus voltar e me transformar. Então não minta para as pessoas de que você em Cristo guarda a lei. Porque você não guarda. Se você guarda, então siga o que Jesus falou. Venda tudo o que tens e dá aos pobres. E você herdará o reino de Deus. E aí vem e segue-me. Não é bom isso? Só que não. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te mostre a realidade. E que você não caia no conto do ser humano, do moralista. Porque o moralista vende o moral como base de regra de salvação. Como se ele fosse o ente perfeito perante a lei e a moralidade na terra. E ele também não é, porque os moralistas são os mais perversos. São os que têm a mente mais sujas. E por isso que pregam regras e normas e levam chicote na mão para fazer você carregar o peso que ele não carrega. Porque ele não guarda lei nenhuma. Porque a moralidade dele é imoral. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor que ele, porque ele é pecador tanto quanto eu. Então eu entrego a Deus todas as minhas imoralidades, perversidades e a pecaminosidade que eu carrego na minha vida. E é Ele quem cuida, é Ele que me transforma, é Ele que vai trabalhando dentro de mim o seu amor para que eu possa superar tudo isso amando ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Ok? Então até já já. Compartilhe esse vídeo se você achar que é por bem. E depois nós vamos voltar para falar mais sobre a graça do Senhor. Até mais, fica na paz.